Oiê, você já se sentiu como se a sua cabeça estivesse em 1000 lugares ao mesmo tempo, só que o seu corpo não consegue sair do lugar? Ou aquela sensação de ter um monte de coisas pra fazer, só que você tá simplesmente travada? Como se alguma parte dentro de você gritasse que você precisa andar logo e a outra dissesse que não dá porque você tá cansada demais? É exatamente sobre isso que eu quero conversar hoje. Sobre como a ansiedade às vezes toma conta da nossa vida e controla de um jeito silencioso. E o pior, ela mente pra gente e normalmente a gente acredita. Bonas, eu comecei a ler Aurora, O Despertar da Mulher Exausta, que é o livro da Marcela Ceribelli, que também é criadora do podcast Bom Dia Óbvios, que logo no começo do livro tem um capítulo chamado Tá Todo Mundo Ansioso. E eu achei que era interessante trazer uma reflexão de tudo que eu pensei enquanto eu estava lendo esse capítulo. Bem no começo do capítulo, a Marcela descreve a ansiedade dela como uma personagem fixa na narrativa da história dela. E foi o que me motivou a fazer esse episódio e trazer esse tema para conversar com vocês. E eu pensei nisso porque é exatamente isso. A ansiedade sempre tá lá. Às vezes ela tá mais quietinha, mais discreta, só que às vezes ela toma controle e domina os meus dias. E conseguir entender isso foi o que mudou muita coisa pra mim. Eu comecei a pensar nessa ideia da ansiedade como personagem, porque é exatamente isso que ela é. Ela tem voz, tem personalidade e fala com a gente o tempo inteiro. E uma coisa que eu fiquei me perguntando é: será que a ansiedade mente pra gente porque ela quer nos enganar ou porque ela quer nos proteger? Porque no fundo, a ansiedade é uma resposta do nosso corpo garantindo de que a gente vai sobreviver. O problema é que esse estado de alerta que o nosso corpo entra acabou se tornando cada vez mais frequente e tudo parece perigoso. O corpo pode entrar nesse estado de alerta quando você recebe uma notificação no seu celular, uma mensagem que você enviou, mas não te responderam, por causa de um prazo de um trabalho que você precisa enviar e já tá chegando no fim e você não conseguiu terminar ainda, por conta da comparação que você faz com outras pessoas. Hoje em dia a gente vive num ritmo que não dá para o nosso corpo desligar esse estágio de alerta nunca. Então, hoje em dia, esses perigos são um e-mail que não foi respondido, uma mensagem que não foi respondida, o story de alguém que parece que tá mais feliz do que você. E o nosso corpo simplesmente não consegue diferenciar. E aí que entra o que mais me pega, que é quando a ansiedade paralisa a gente. E você começa a pensar em tudo que você tem que resolver, isso te deixa tão sobrecarregada que você simplesmente não consegue resolver nada. E aí você se sente culpada porque você não conseguiu fazer. E essa culpa alimenta a sua ansiedade. Isso se torna um ciclo vicioso. E aí, exatamente nessas horas que eu lembro que a ansiedade, ela não é só preocupação. Às vezes é o nosso corpo travado tentando proteger de alguma coisa que parece que é demais. E, e às vezes a gente até confunde isso com controle. Só que é medo. Tem uma parte que foi uma das minhas favoritas nesse capítulo e eu vou ler ela aqui pra vocês. Abre aspas. A ansiedade mente pra gente. Faz achar que o nosso valor está diretamente conectado a conquistas profissionais. Faz a gente confundir a exaustão com a falta de força de vontade. Tortura-nos com a crença de que estamos atrasados para nossa idade. E até nos leva a sofrer por acreditar que as pessoas que mais amamos não se importam genuinamente com a gente. Mas a sua pior mentira é nos convencer que um erro vai nos definir para toda a vida. Fecha aspas. Gente, amigas, quando eu li essa parte, eu reli ela algumas vezes. E é impressionante como a ansiedade, ela realmente mente pra gente. E ela é convincente, tá? A ansiedade fala que o nosso valor está nas nossas conquistas. Que a gente sempre precisa estar evoluindo, melhorando, produzindo. Ela faz a gente confundir a exaustão com preguiça. E ainda faz a gente acreditar que nós estamos atrasadas para nossa idade. Só que realmente uma das coisas que mais me doem é esse poder que ela tem de dizer que os nossos erros vão definir quem a gente é daqui pra frente. Isso são pra coisas bobas, por exemplo, quantas vezes você já se pegou voltando em uma situação que você sente muita vergonha hoje em dia de olhar. E você pensa que você falaria coisas diferentes ou que você faria coisas diferentes. Isso é uma coisa que a ansiedade faz. Ela mantém o nosso passado dentro do nosso presente. E uma coisa que eu aprendi com isso é que o nosso corpo precisa encerrar alguns ciclos de estresse. Quando alguma coisa acontece e o nosso corpo entra nesse estado de alerta, ele precisa receber algum sinal de que agora você tá segura e de que tá tudo bem. Normalmente, pra mim, esse sinal vem
com o meu corpo em movimento. Então, uma caminhada, uma aula de natação, ir pra academia, isso me ajuda a encerrar esses ciclos de estresse. Pra mim, isso é uma coisa que funciona e eu sinto que eu consigo equalizar os meus sentimentos nesse tipo de atividade. Só que às vezes pra você pode ser outra coisa, você pode fazer uma dança, uma luta, você pode se alongar, você pode chorar, você pode rir, pode sair com os amigos. O que eu tô querendo dizer é só que normalmente o nosso corpo, ele consegue perceber antes da nossa mente. Então é muito importante que pra você conseguir encerrar esses ciclos de estresse, você consiga fazer alguma coisa que faça o seu corpo perceber. E falando em corpo, tem uma técnica que a Marcela cita no livro e que é uma técnica que eu uso de vez em quando e que eu acho uma técnica bem legal, interessante, fácil de fazer pra lidar com a ansiedade, que é uma técnica fácil de fazer, que é a técnica do 5-4-3-2-1, que é uma técnica bem simples, mas que ajuda a gente a voltar pra esse momento de presente quando a nossa cabeça tá meio bagunçada. Que é basicamente assim: você olha ao redor e procura 5 coisas que você consegue ver. Depois que você identificar as 5 coisas que você consegue ver, você procura 4 coisas que você consegue tocar, 3 sons que você consegue ouvir, 2 cheiros que você consegue sentir e, por último, um gosto que você consegue sentir. Eu falei, né, que é uma técnica simples, mas é uma técnica legal pra você mostrar pro seu cérebro que você tá aqui, agora, no presente, que você não tá no passado, que não existe nenhum "e se". E aí, quase sempre, quando você consegue voltar pra você mesma, você consegue perceber que algumas coisas elas são mais leves do que elas parecem. Tem uma parte nesse capítulo que fala de quando você acha que você teve um dia ruim, só que na verdade foram só 5 minutos que foram ruins no seu dia e que você acha que foi o seu dia inteiro. E isso é uma coisa que me bateu fundo, porque eu sou a pessoa que faz muito isso. Quando alguma coisa pequena acontece, quando, por exemplo, as coisas não saem do jeito que eu quero, ou quando eu recebo uma mensagem que eu não queria, ou algum comentário que eu não queria, simplesmente, às vezes, parece que tudo no meu dia vai desmoronar. Porque é isso que a ansiedade faz, ela tem esse poder de ampliar as coisas e parecer que é muito maior do que realmente é. E aí, quando você vê a ansiedade transformou aquela pequena faísca em um grande incêndio no seu dia, uma coisa que eu comecei a fazer e que tem me ajudado a lidar com esses momentos difíceis e complicados que antes eu não conseguia identificar, é que quando uma coisa me irrita ou me deixa estressada, eu pergunto pra mim mesma: essa coisa que aconteceu merece o meu dia inteiro? E normalmente a resposta é não. Só que só de fazer essa pergunta, eu já começo a pensar diferente. Porque é como se o meu corpo pensasse: ok, talvez não seja tão ruim assim. Ou às vezes até seja bem ruim. E tudo bem se a resposta for sim. Só que o que eu tô tentando dizer é que quando a gente toma consciência de uma coisa, a gente começa a evitar que essa coisa aconteça de novo. Inclusive, tem uma parte nesse capítulo que diz exatamente isso, que é quando você começa a tomar consciência de uma situação, você evita ao máximo que ela se repita. E essa é uma parte interessante porque é onde a gente consegue identificar padrões e gatilhos. Por exemplo, eu sei que quando eu fico muito sobrecarregada, eu acabo trazendo esse peso pra dentro da minha casa e às vezes acabo descontando em quem tá próximo de mim. Minha mãe, minha namorada, meu pai. Mas quando eu percebo e eu paro pra pensar, eu penso que, opa, eu estou repetindo esse padrão novamente. E aí isso meio que é meio caminho andado. Isso é uma das coisas que eu acho mais bonitas na nossa consciência, é que ela não muda tudo de uma vez só. Só que quando a gente toma consciência, a gente acaba mudando a forma que a gente enxerga algumas coisas. Enfim, amigas, se hoje você está se sentindo paralisada, cansada, sobrecarregada, eu estou te convidando a respirar junto comigo. Eu acho que um ponto crucial pra gente entender é que a ansiedade, ela não vai sumir, mas ela meio que não precisa ser o centro focal da nossa história. E eu acho que tudo bem ter dias que a nossa ansiedade grita mais alto, mas é muito importante lembrar que você não é a sua ansiedade. Você sente ela, mas você não é. Se esse episódio fez sentido pra você de alguma forma, e se você quiser deixar aqui embaixo nos comentários as suas reflexões acerca desse episódio, eu vou ficar muito feliz da gente continuar conversando pelos comentários. E se você acha que você tem alguma amiga que também poderia se identificar com esse episódio, compartilha com ela. E já que a gente falou de Aurora, o despertar da mulher exausta, se você me ouviu até aqui, comenta um emoji de solzinho pra eu saber que você me ouviu até o final. Um beijo e até o próximo episódio.